Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meu querido, minha querida. Que bom estarmos juntos novamente para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero ler o Evangelho de João no capítulo 13, versículos de 1 a 10. João, capítulo 13, versículos de 1 a 10, que nos diz assim: Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura, em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Respondeu Jesus: Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, menos um. Calma é o tema da nossa reflexão de hoje. Calma. Vamos lá. Faltava um dia para a festa da Páscoa. Jesus estava reunido com seus discípulos para jantar. Era a tradição judaica. Jesus sabia que a hora dele deixar esse mundo já havia chegado. O tempo já estava marcado. Ele sabia que seria crucificado. Mas uma frase me chama a atenção nesse versículo. Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e os amou até o fim. Enquanto Jesus viveu aqui, ele amou os seus até o fim, um amor incondicional, que no grego nós chamamos agape. Jesus teve um amor incondicional pelos seus, até o fim. E o que eu digo a você, querido, é que o amor de Jesus por mim e por você é até quando ele voltar. Porque o amor de Jesus não impõe condições. Não importa se eu sou santo demais ou se sou pecador. Não importa o quanto eu tenha feito ou deixado de fazer, Deus vai me amar a si mesmo. Jesus vai me amar a si mesmo. Aliás, ele me amou de tal maneira que deu a sua vida em meu lugar para perdoar os meus pecados. Então eu digo a você, querido, não carrega culpa. Não fica vivendo de um passado de erro. Não fica vivendo ancorado nas acusações das pessoas. Receba o amor de Jesus. Receba o amor de Deus na tua vida. Creia que o amor de Deus, ele é tão grande, capaz de cobrir uma multidão de pecados. A Bíblia diz que Deus jogou os nossos pecados no fundo do mar para nunca mais vê-los e para que nós nunca mais possamos lembrar dele. Então receba essa palavra. A segunda palavra que eu tenho para você é: Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Querido, há pensamentos que vêm a nós de fora para dentro. Há pensamentos que não brotam no nosso coração. Há coisas que nós pensamos que são o diabo que colocam dentro de nós. E a Bíblia diz que Judas caminhou com Jesus durante anos sendo discípulo. Mas num dado momento, o diabo colocou na cabeça de Judas o desejo de trair Jesus. E Judas alimentou esse sentimento, esse pensamento, até que o pecado se consumou. Então entenda uma coisa, querido. Muitas vezes, do nada, você começa a ressentir-se de alguém que você ama, de um amigo, de um irmão, de um companheiro. Do nada começam a brotar sentimentos ruins
pensamentos de obsessão, de inveja, de vaidade. Você olha para alguém e começa a sentir ressentimento e começa a pensar coisa ruim. Eu digo para você que o diabo é artista em colocar pensamentos negativos em nossa cabeça, pensamento de destruição, de falência, de desistência. Então eu digo para você, quando esse sentimento vier na sua mente, na sua cabeça, no seu coração contra alguém ou contra você mesmo, repreenda no nome de Jesus, porque não são de Deus. Há coisas que vêm à nossa mente do nada e que são coisas que o diabo planta dentro de nós. Que tenhamos cuidado com isso. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto é a maneira simples e humilde que Jesus, Filho de Deus Todo-Poderoso, a forma como ele age com os seus. A Bíblia diz que Jesus se levanta da mesa. Ele tira a capa, pega uma toalha e amarra na cintura. Coloca água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que ele tinha na cintura. Ah, querido, quem pensar, quem iria imaginar que um mestre, Filho de Deus Todo-Poderoso, iria lavar nossos pés? Os pés representavam a parte mais suja do corpo, tanto que no final desse texto Jesus diz que quem já tomou banho por completo não precisa lavar outra parte senão os pés. Ainda mais no tempo de Jesus, quando as casas não tinham piso, as estradas não eram asfaltadas ou calçadas, qualquer lugar por onde a pessoa caminhava sujava os pés. E aí Jesus lava os pés daqueles homens. E quando eu vejo esses gestos de Jesus, o que eu percebo? Como nós precisamos de mais homens com toalha na cintura e bacia na mão. Porque eu vejo muitas pessoas sentadas em cadeiras como se estivessem no trono, aguardando que alguém venha lavar seus pés. O que Jesus está fazendo aqui é pedagógico. Ele quer ensinar aos seus discípulos a postura que cada um deve ter. A postura de servo, a postura de serviço, a postura de humildade. O ser humano tem se esquecido quem ele é. Tem se tornado tão prepotente, tão arrogante, que se esquece que é uma simples pessoa e esquece quão miserável nós somos. Temos vivido tempos de pandemia que provam isso. Um simples vírus, algo que as pessoas não podem enxergar a olhos nus, é capaz de derrubar um ser humano e derrubar e destruir toda uma história. O ser humano precisa descer mais do seu pedestal, encher a bacia com água, colocar uma toalha na cintura e começar a lavar os pés do seu próximo. Descer, isso mesmo, olhar para o outro com igualdade e entender que somos iguais. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Pedro diz assim: Jesus, você nunca vai lavar os meus pés, querendo demonstrar uma falsa modéstia. E Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não pode ser meu discípulo. Porque o que eu estou fazendo é para você aprender, é para você entender e praticar, porque o evangelho é prático. Jesus diz mais, ele diz assim: o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. E assim são muitas coisas que acontecem na nossa vida. Hoje nós não entendemos porque acontecem dessa ou daquela maneira. Hoje não entendemos porque choramos ou porque sofremos, mas amanhã nós entenderemos. E essa palavra eu deixo com você hoje também. Não se precipite no seu julgamento. Não se precipite em suas palavras. Porque o que acontece conosco hoje, muitas vezes não compreendemos, mas amanhã nós entenderemos. Então, cuidado para você não perder oportunidades, para você não perder chances, para você não perder amigos, precipitando num julgamento. Porque o que acontece hoje você não sabe, mas amanhã você entenderá. E para finalizar essa palavra, eu quero mais uma vez usar o tema que nós falamos no início: calma. Calma que os dias são difíceis, mas para tudo existe solução.
Calma, que o amor de Jesus é incondicional. Calma, pensa direito quando pensamentos ruins vierem à sua cabeça. Calma, que o que acontece hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. Amanhã que eu digo, no sentido de tempo, espaço, que pode ser até ilimitado. Mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Então, tenha calma, querido. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, acalma nosso coração, acalma nossa vida, acalma quem está ouvindo essa palavra, Senhor, e encha a nossa vida, o nosso coração de esperança. Retira todo pensamento e sentimento ruim da nossa cabeça, Pai, do nosso coração. Livra-nos do pecado e da maldade. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.